Representação política descreve como alguns indivíduos atuam por outros, ou por um grupo, por determinado período de tempo. Representação normalmente se refere às democracias representativas, em que os oficiais eleitos nominalmente falam por seus constituintes na legislatura. Geralmente, apenas a cidadãos é a garantia de representação no governo na forma de direito a voto. Contudo, algumas democracias aumentam esse direito ainda mais. O sistema partidário brasileiro, atualmente em vigor, passou por um processo de consolidação em 3 fases. Até 1985, o sistema contava apenas com 2 partidos. A partir de 1990, a matriz bipartidária foi deixada de lado. No início dos anos 90, aconteceram a criação e fusão de partidos, trazendo para o país a característica multipartidária da política. A partir desse período, partidos passaram a figurar como referência no Brasil. No sistema político partidário brasileiro, os quocientes eleitorais e partidários definem os eleitos para o legislativo. Isso acontece por meio de um cálculo matemático. Por isso, muitos críticos afirmam que esse sistema não leva em conta a opinião do eleitor. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o número de cadeiras é determinado pelo total de habitantes de cada estado. Assim, um estado como São Paulo elege mais deputados federais que o estado do Acre. Sufrágio é o direito ou a execução do direito de votar. Quando a participação é direta, o povo decide os assuntos do governo. E quando a participação é indireta, são eleitos representantes para que sejam tomadas as decisões. Na democracia, o sufrágio é universal, igual e secreto. Universal é a garantia da participação de todos os indivíduos, podendo ser votado e votar, estando ele dentro de suas faculdades mentais e de seus direitos políticos e civis assegurados, independentemente de raça, cor, sexo, religião, classe social ou convicção política. Ele é igual porque todos só têm direito a um voto, e é secreto porque está assegurado o sigilo do voto, mesmo que o eleitor manifeste sobre o voto. Vamos diferenciar as eleições majoritárias das eleições proporcionais. As eleições majoritárias é quando se escolhe os membros do poder executivo. No caso do Brasil, a eleição majoritária, escolhemos os membros para o poder executivo, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Presidente, vice-presidente, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos e senadores. As eleições proporcionais são as que se referem à formação do legislativo, ou seja, a escolha dos representantes do povo nas câmaras legislativas em cada caso, os vereadores, deputados estaduais e deputados federais. O sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos. No Brasil, o sistema constitucional em que o poder legislativo ou parlamento se compõe de 2 casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que formam o Congresso Nacional. Os deputados e senadores são escolhidos de forma eleitoral e a representação majoritária no parlamento brasileiro se dá de forma eclética, onde a fusão de partidos ou coligações elegem seus representantes e dá sustentação ao poder executivo. Mas não existe uma sigla partidária que possa deter uma maioria absoluta no parlamento. A base de sustentação do executivo se dá com a pluralidade dos partidos, diferentemente de alguns outros países onde o parlamento não é a base de sustentação do executivo, e sim a base de escolha, ou seja, o parlamento é quem escolhe o executivo, seja na eleição direta, onde o eleitor escolhe o parlamento, que serão seus representantes na escolha do executivo. O sistema de partidos. Historicamente, podemos dizer que foi uma corrente marxista que deu destaque ao papel dos partidos políticos. Com Karl Marx e Friedrich Engels, e com o surgimento dos sindicatos e as lutas do proletariado por melhorias e contra a exploração, especialmente a classe que não possuía os meios de produção, o proletariado, passou a criar mecanismos de organização política das classes sociais.
Partidos políticos na ciência política contemporânea salientam os aspectos formais e organizacionais destes grupos organizados, além dos objetivos que os qualificam como instituição política. E neste sentido, há pelo menos 4 critérios que definem um partido político dentro de suas perspectivas. 1. Uma organização durável, que vai além do período de vigência de um pleito político. 2. Uma organização bem estabelecida, que mantém relações regulares variadas com o escalão nacional. 3. Uma vontade deliberada dos dirigentes nacionais e locais da organização de conquista e exercer o poder. 4. Uma preocupação de buscar o apoio popular por intermédio das eleições ou por qualquer outra forma.